Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Acompanhando o relatório do SDA, o milho que estava despencando, ele virou, portanto, menos milho, essa é a conclusão óbvia, enquanto que a soja ainda está no vermelho, mas com leve queda. Quem está pagando o pato é o trigo. O que aconteceu nesse relatório, Vlamir? Olha, João Batista, boa tarde a todos. Sextou, né? Sexta-feira. Vamos lá no relatório da soja, né? Que é o que mais importa para o mercado brasileiro, né, João? Mercado da soja, o que o USDA trouxe de novidade? Quase nada. A situação é a seguinte, com relação ao mercado, esperava aí que ia ter uma redução na safra de soja, né? E ele trouxe aí a estimativa com a redução, sim, mas dentro do mercado, né? 120,7 milhões de toneladas, essa safra que está sendo plantada. Praticamente dentro das expectativas do mercado, sem novidades, né? Não teve uma novidade importante. Era 121,1 no mês passado, né, João? Então, o relatório do USDA, no caso aí da soja, ele não está trazendo fôlego nenhum efetivo, por isso que a Chicago também não está mostrando grandes alterações aí no quadro geral, né? Então, nesse relatório ele não mostrou variação. Ele, vamos dizer assim, com relação a USDA, ficou dentro do esperado. Com relação a Argentina e Brasil, né, para a safra nova, ele não vai mudar, né? É 51 milhões a projeção da safra nova da Argentina e 169 do Brasil. Então não teve novidade. Vamos ver agora com relação à China. Também sem novidades na China. A China tá sem novidade. E aí ela aumentou o estoque final da China, né, João? Porque como ele está com um estoque inicial maior, automaticamente tem um estoque final aí, safra nova, também maior para a China. Então esse fator é limitante de alta. Agora vamos pegar aqui a safra atual. A safra atual, ele teve um corte da safra da Argentina, ele veio para 49,5, então isso seria positivo, mas também teve pouca influência. A safra brasileira desse ano ainda está muito otimista, aí o USDA não reduziu, está 153 milhões de toneladas, João. Então, nesse ponto ele frustrou o mercado, né? Porque ele manteve a safra brasileira muito acima da realidade. A própria Conab aí, a Conab ontem, né, ela divulgou aí o dado dela de ontem, 147,3. E o USDA está com 153 milhões de toneladas, quase 6 milhões a mais. Então, esse número é importante, né? Se pegar 5,7 milhões de toneladas aí a mais do que a Conab, no global, isso dá quase 1,5% da safra mundial, né? Então, isso teria que o USDA cortar, mas o USDA é conservador, vai demorar para cortar esse número. Então, no caso da soja, não tem grandes novidades. Então, por isso que o mercado está nessa lenga-lenga aí, levemente negativo. Agora, vamos pegar aqui, para comentar com relação, só para comparar os relatórios, com relação ao milho, né? Por que o milho ele está um pouco mais otimista aí, né? Nessa tarde, né? Agora tarde de sexta-feira. Vamos ver o milho aqui, nosso amigo milho. Está com 4,02 agora. Está subindo 0,83, Vlamir, o milho. Como é que é, João? O milho está subindo, 0,85. Ele estava desabando, tinha perdido os 4 dólares por bushel, agora ele voltou a subir. Então, provavelmente você vai encontrar um número aí, vai transformar em reais por saca, e você vai encontrar uma situação mais favorável, menos produção, né? Essa é a conclusão óbvia que a gente vê na leitura dos preços, né, Vlamir? Ele está reduzindo a safra do milho desse ano aí do Brasil, da Argentina, então esse é um sinal melhor. O estoque final, 309 milhões, também é um estoque menor mundial, então é um sinal de que tem uma demanda maior. E o quadro de oferta e demanda novo aí da safra nova 2024-25, João, ele está mostrando que nós vamos produzir e consumir praticamente todo o milho, né? Tem uma diferença muito pequena aí no global. Então isso que está ajudando. E vamos ver aqui como é que hoje cada vez mais cresce a importância da China aí no mercado do milho também.
Antes era dominado aí por mercados compradores como o México, Japão, Coreia. A boa notícia é que ele aumentou a importação do México, então isso é positivo para o milho. E a China ele manteve 23 milhões de toneladas de importação e manteve a safra em 292. A grande questão que é positiva no milho é que o consumo da China vai ser 313 milhões de toneladas. Nessa safra que está andando na China agora, está andando nos Estados Unidos. E a produção é 292, então existe um buraco de 21 milhões de toneladas aí no dado do próprio USDA, então é um fator bem positivo. Com relação aos demais, não tem grandes novidades, aí está passando os números aqui na frente. Ele cortou a safra da Rússia de milho também, já ela está refletindo a condição de clima, que não tá favorável por lá. Daí ele tem menos milho a russo para exportar. Na Ucrânia não tem grandes novidades. Vamos ver a Ucrânia agora, a safra atual, ainda esse resto de ano deles. Que nós temos que olhar os principais concorrentes que a gente tem, né? Ele está mantendo a exportação da Ucrânia em 28 milhões de toneladas desse ano, mas eu acredito que dificilmente eles consigam. De uma produção que foi só 31, né? Era 30 e poucos, agora vem caindo. E a safra nova da Ucrânia, ela foi colocada em 27,7. Provavelmente vai colher menos que isso, né? Então, no quadro do milho, é um relatório levemente positivo, João. E no caso da soja, é neutro para levemente negativo. Não teve grandes alterações em si para dar lastro aí no mercado da soja, não, porque não teve novidades. Ele acabou cortando um pouquinho da safra americana de soja, que está no campo agora, mas esse cortezinho pequeno, esse não reflete nada, quase no global da safra, né? Então, esse é um ponto importante, né? Eu acho que você resumiu bem, Vlamir, essa leitura rápida, né, inicial do relatório do SDA. Depois ele vai ser melhor conferido, tal. A gente vai ver os resultados disso na segunda, terça-feira. Mas o fato é que a manchete que a gente pode dizer é que o relatório não trouxe nada além da estabilidade dos preços. Então, nós vamos trabalhar com essa evidência de que a soja está perdendo um pouco, 11 e 12 agora no agosto. Nós vamos para a próxima safra trabalhar entre 10,5 e 11, é isso que eu quero saber de você. Vai ser uma safra bem estreita, bem apertada, e o milho, que estava perdendo mais, continua também com os preços lá embaixo. Está subindo um pouco, está subindo agora 1,23%, mas não passa de $4,03. Ou seja, conclusão, um relatório normal, dentro da expectativa, tudo na estabilidade, e a conclusão de que a próxima safra será apertada. É isso, Vlamir? João, é mais ou menos isso que você está comentando. Com relação à soja, não teve novidades, né? O produtor pode esperar ir para frente. Vamos dizer assim, o sonho do produtor brasileiro é que o clima americano agora ele se transforme num tempo seco e quente, porque agora está avançando na fase de florescimento e início e formação de vagem. E é importante para eles agora ter temperaturas amenas e umidade. Então, se nós, nas próximas 3, 4 semanas, tiver calor e falta de chuvas, tem esse fator novo aí que pode dar fôlego aí às cotações e sair desse fundo de poço aí perto dos 10,5 que está as posições aí de setembro, novembro, né, João? Pois é, então... Mas esse relatório, ele trouxe uma pressão que é bem possível que nesses próximos dias a gente vai trabalhar abaixo dos 10,5 no setembro e novembro, João. Então, ele tem esse indicativo ainda, que pode quebrar esse 10,5, principalmente setembro e novembro. Ainda tem esse viés de leve e baixa. Ainda ele não, aparentemente, ele não formou uma base forte, como o milho está tentando formar uma base forte no 4, do 4 para frente. A soja ainda não conseguiu consolidar esses 10,5, principalmente setembro e novembro, né? Para frente, lá para a safra nova brasileira, sim, ele está acima desses valores e tende a segurar esses níveis, mas o mercado ainda em leve viés de baixa para o produtor, ou seja, não tem uma notícia positiva nesse momento aí, e dá para ver que o mercado interno também já de manhã já estava esperando isso e acabou trazendo estabilidade em relação a ontem, e boa parte, principalmente nos portos, o mercado veio mais fraco do que estava ontem também. Pois é, olha, os números você pode ter em tempo real, tanto no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, o Giovanni Lorenzon está atualizando os dados que vieram desse relatório do SDA, e também lá no Notícias Agrícolas com a Carla Mendes,
onde ela informa que houve, sim, na soja, uma redução de área plantada e colhida para a soja, e no milho, aumento da safra, dos estoques globais, aumento da safra em estoques americanos, aumento das exportações, mas tudo dentro de uma normalidade, ou seja, os preços bateram lá no fundo, não veio nenhum número que jogue esses preços da soja para cima, vai ficar dentro dessa normalidade, e como o Vlamir acabou de concluir, nós vamos trabalhar na faixa dos 11, 10,5 para a soja mais à frente, e novembro e dezembro, que é a safra americana, correndo o risco de perder desses 10,5 no andar da carruagem. Em resumo, um relatório estável dentro da normalidade. Certo, Vlamir? Exatamente, João. A única diferença que a soja está mais negativa aí hoje é porque até ontem o mercado de Chicago esperava que o USDA viesse com a média de 120,2 milhões de toneladas para a soja americana nessa safra que está plantada agora. E o USDA veio com 120,7, 500 mil toneladas a mais. Eu não considero esse volume importante, mas para o mercado, qualquer fagulha, qualquer coisinha já é o suficiente para ele tentar furar um pouquinho na baixa nesse momento. Só que eles esquecem de olhar, né? Porque a safra atual que nós estamos ainda comercializando, o USDA está com um número de 5,7 milhões de toneladas acima do que apontou a Conab ontem. Então, a hora que a gente começar a ajustar os números para frente, esses 10,5 eles podem se voltar a ser suporte, que nem você citou. Trabalhar 10,5 a 11, essa lógica é bem possível que vai ocorrer para frente aí quando a gente entrar já na nova safra, né? Bom, o número importante para nós, a safra brasileira, o USDA apontou, então, 146 milhões de toneladas, Bruno? Não, a safra atual, essa que a gente colheu, 153. 153. Tá acima de todas as estimativas privadas aqui do Brasil e da própria Conab, que nem eu citei. A Conab ontem foi 147,3. A nossa projeção aqui é 148. Então, frente à nossa, está 5 milhões a mais o USDA, né? E na safra nova, essa que vai ser plantada a partir de setembro, o USDA trouxe 169 milhões de toneladas. 169 foi o número do mês passado e é um número totalmente viável. Isso é viável porque nós vamos plantar nessa nova safra aí perto de 48 milhões de hectares. Então, isso é possível, desde que o clima colabore, é possível de colher esse número, mas esse número ele já está embutido no mercado atual dessas cotações de soja, entre 10,5 e 11 dólares, esse é o patamar pensando nessa safra. Se tiver algum problema de safra e colher menos, o mercado vai responder isso aí com reação, sim, para frente, né? Mas, por enquanto, sem grandes novidades efetivas nesse quadro aí de relatório, né? Não trouxe grandes alterações, não. Só um pouquinho de número, no caso da produção americana, um pouco acima do que o mercado esperava. Isso que foi um fator levemente negativo, né? Diante disso, chegou o momento de você falar para os produtores. Com esses números, como é que a gente já vai para a próxima safra? Olha, João, nós vamos para a próxima safra com o objetivo de melhorar a produtividade, porque a saída do produtor para ganhar um pouco mais e para entrar na margem de operação e lucratividade tem que melhorar a produtividade. Então, como nós estamos ainda há 2 meses e praticamente 2 meses do início do plantio, é aquela velha história, fazer uma lavoura boa, é palhada, é plantio dentro de uma condição boa, plantar com umidade adequada, plantar lavouras numa velocidade que a semente vá para o lugar certo, ou seja, fazer o dever de casa dentro de uma condição de lavoura que tenha potencial de alta produtividade, João. Então é dentro disso que nós temos que trabalhar, porque o mercado ele vai ser esse mercado, que nem hoje está mostrando, 126 a 128 reais aí nos portos para a safra nova, e o produtor vai trabalhar com aquela ideia. No começo da temporada, entre 100 e 110 reais os níveis, e é dentro desses números que é a realidade da nova safra, né, João? Por enquanto é por aí que está mostrando esse mercado em cima desse relatório de hoje, né? Tem muito tempo ainda até nós termos a nossa safra efetivamente no mercado, que vai ser lá no final de janeiro, fevereiro em diante, mas esse é o sinal que está mostrando nesse início de temporada da safra americana ainda, porque ainda tem muita coisa para acontecer lá nos Estados Unidos, né, João? Bom, mas vem um relatório neutro, levemente baixista, tal, ou seja, nós temos uma
condição de dizer, claro, tudo pode mudar em alguns segundos, mas nós vamos trabalhar em reais com que range, Brandalize? A saca vai ficar Olha, o valendo... produtor tem que pensar na safra nova de R$ 100 a 110, 115, é por aí por enquanto. E depois de maio do ano que vem, que já é a nova safra dos Estados Unidos, aí ele tem que começar a pensar em números melhores. Por isso que a gente continua recomendando. Como a comercialização da safra nova está muito lenta, o produtor está deixando para frente, e quando chegar em março e abril do ano que vem, que já vai estar no pico da colheita e da oferta, se a safra for uma safra como está sendo apontada, de 169 milhões de toneladas, nós vamos ter muita soja. E muita gente precisando de dinheiro. E é esses 2 meses que eu acho que vão ser os mais críticos do ano de 2025. Então, se proteger antes, para não precisar vender, e poder vender depois. Se o mercado lá naquele momento reagir, sim, o produtor está tranquilo, pode vender. Mas serão 2 meses mais críticos. No restante, o mercado vai ser muito parecido com foi esse, né? Nós começamos a temporada desse ano com o mercado em alguns locais até abaixo de R$ 100 a saca, e chegamos agora nos melhores momentos aí que nós tivemos na semana passada, aonde que se negociou até R$ 130 ao produtor. Então, nós tivemos uma flutuação. Semana passada, como a gente falou, era a semana de cavalinho encilhado. Essa semana o mercado ele desandou, o cavalinho escapou, e nessa semana o mercado está R$ 8, R$ 10 mais baixo do que estava no melhor momento da semana passada. E vai se fechando uma semana fraca. Foi uma semana de poucos negócios. Essa semana é uma semana bem lenta de negócio, João. Muito bem, é importante ter você ao vivo, né, fazendo uma consideração sobre o relatório, que veio neutro, não trouxe grandes alterações, está aí os preços, né? O milho parece que ele está explodindo nada, é que ele está muito lá embaixo, né? 4,04, o primeiro vencimento do milho lá em Chicago, um absurdo, né? E a soja também muito lá embaixo. O Vlamir acaba de dizer que nós temos que mirar a próxima safra para trabalhar entre 110 e 115 reais, claro, aos preços de hoje, ao dólar de hoje, e muita atenção depois do que vai acontecer com maio. Pode ser que dê uma guinada, uma melhoradinha, mas nada de explosão. Feito isso, nós já vamos deixar esse relatório para trás, as considerações, números, tudo isso no nosso site, no Clube do Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, várias fontes para você ver os números, mas a consideração é essa, veio um relatório neutro, sem grandes alterações. Vamos ver os negócios de hoje. Temos mudanças em tempo real ou não, Vlamir? O que a Brandalize Consulting nos informa sobre preços no balcão? Olha, João, o balcão de manhã, e vamos pegar o balcão gaúcho. Nas missões ele começava ali com R$ 117 e até 121 ali perto do Porto Rio Grande. Agora à tarde é possível que mantenha ou caia. Alguns balcões provavelmente vai recuar R$ 1 aí agora à tarde. Quem muda a cotação depois das 2 da tarde, 1h30, 2 da tarde. O restante do sul e sudeste, balcão de 115 a 125 reais. Esse está estável em relação a ontem. Com esse leve viés de baixa de Chicago, talvez o pessoal mantenha esses números, mas é provável que também venha com uma quedinha de um real aí. Por que isso, João? Porque os portos hoje, eles já começaram o dia um pouco mais frágil. Por exemplo, você pega o Porto Rio Grande, no julho está 135, ontem pagava 136. O setembro, que é uma posição melhor agora de médio prazo, vamos dizer assim, o Porto Rio Grande 137, ontem era 138 até. E nós temos Paranaguá também, de 135 a 137, e o pessoal me comentando agora ali que tocou o telefone, que a partir da tarde agora paga R$ 1 a menos, por causa desse mercado que deu uma esfriada. Então, mas não está tendo venda, então não adianta pressionar muito, porque não está tendo uma corrida de venda, porque a gente já sentindo de manhã, os prêmios já estavam até um pouquinho melhores, hoje agora pela manhã, prêmios até melhoraram um pouquinho, João. Em função dessa situação aí de mercado pouco vendedor essa semana. Então veja os prêmios. O prêmio julho, comprador hoje está 40 acima, o vendedor está 60. O agosto é 40 também, o vendedor também fala 60. Olha o setembro aí, comprador agora saiu para 90 pontos acima e o vendedor quer $1,20. Então setembro está bem comprador, então é sinal de que o mercado ainda precisa soja, esse é positivo. Os prêmios da safra nova,
também deram uma pequena melhorada. O comprador já fala em menos 10 no fevereiro, ontem era menos 15. O vendedor quer 20 positivo, já subiu também, ontem era 12 positivo. O março é menos 20 do comprador, é menos 10 do vendedor no março. O abril é menos 30 do comprador, é menos 20 do vendedor. E a partir de maio já começa a dar uma melhorada, é menos 20 do comprador e já o vendedor quer 5 positivo no maio. Hoje, então, é sinalizando a transição. Março, abril, mercado mais pressionado e a partir de maio o mercado um pouco mais tranquilo já para 2025. É o que os prêmios estão mostrando hoje aí nesse dia de relatório de oferta e demanda do USDA, né? Que Dentro da acabou vindo normalidade. a segunda-feira, ele já está no retrovisor, né? O pessoal segunda-feira já nem vai lembrar desse relatório, porque ele Veio não dentro da trouxe normalidade. novidades, ele manteve praticamente nada de alterado na China, né? Porque a China é importante, né, no relatório, tanto de milho como de soja, que ela é o maior importador, né? Dentro da normalidade. Só faltou você falar dos lotes. Tem algum destaque para lotes? Olha, o mercado de lotes hoje vai de 130 a 131 aí no FOB Rio Grande do Sul, mercado de lotes. Mercado de lotes hoje ele fala no Porto de Rio Grande na faixa de 135 aí no julho cheio, começo de agosto, e 136 no agosto, com começo de setembro em Paranaguá. O mercado de lotes já está indicando agora à tarde R$ 1 a menos que ontem. Tá bom. Bom, dentro da normalidade, enfim, estamos trabalhando, já estamos olhando a safra nova, onde o maio está com um prêmio levemente já positivo, também dentro da normalidade. Vamos considerar o milho, vamos ver como é que estão os preços do milho, Vladimir? Olha, João, o mercado do milho interno, ele hoje também ele deu uma acalmada, mas agora à tarde ele vai manter os números, né? Porque Chicago é levemente positiva, né? Então, com relação a isso, ele, só pegando aqui para ver os números do USDA aqui, ó. Vamos ver aqui, milho. Aqui o bichinho. A boa notícia do pessoal do milho, que tem muita gente se preparando já para a nova safrinha, né, João? O que o USDA aponta é que nós vamos ter uma safra de 1 bilhão 224. O mundo vai comer 1 bilhão 222. Como tem muito tempo pela frente e provavelmente muitos problemas possam aparecer, até a safra americana pode ter problema, ele, ele ainda tem fôlego para pagar mais, né? Então, porque o milho está muito barato, então ele deve estimular a demanda, né? Milho barato ele estimula a demanda de etanol, né? O pessoal de etanol deve puxar mais demanda e demanda de ração também, né? Então isso é positivo. Comparando o que o mercado esperava aí que o USDA trouxesse no milho 382 milhões e 500 mil toneladas. O USDA trouxe 383,5. Ele trouxe 1 milhão de toneladas a mais na safra americana, mas isso era dentro da janela esperada. Então essa condição automaticamente ela não alterou, por isso que o mercado ficou levemente positivo, né? Porque essa safra nova aí ele veio numa condição de que o crescimento de 1 milhão da safra perante ao mercado, ele ficou abaixo do porque o USDA reduziu o estoque inicial da safra atual mundial. Então o estoque mundial caiu para 309 milhões, era 312,4, então ela reduziu aí cerca de 3,4 milhões de toneladas. Então automaticamente esse fator aí ele é positivo para o mercado, porque o estoque inicial é menor, é sinal de que tem demanda maior e a produção é menor, aí de 23, 24, né? Então, nessa condição, o mercado aí está tentando formar os 4 dólares como fundo de poço, né? O fundo de poço mesmo. O milho está muito barato, né, João? E certamente nós vamos ter demanda, né? Agora, no segundo semestre, é a demanda no milho brasileiro. E ainda Muito tem bom. muita coisa para acontecer, né, João? Porque olha, o USDA apontou 127 milhões de toneladas na safra nova, 24, 25 do Brasil, e quer ver a safra atual? 122 milhões. A Conab ontem, só para fazer o paralelo, ela apontou a safra brasileira e ela aumentou a safrinha em 2 milhões, em 115,8. O USDA está com 122. Olha a diferença, está tendo uma diferença grande ainda de quase 6 milhões e 200 mil toneladas a mais aí do Brasil, que o Brasil no ano passado foi o maior exportador mundial e esse ano vai ser o segundo. Então nós temos menos milho.
E aí o mercado vai ter que absorver isso aí para frente, porque o USDA ficou muito otimista ainda, né? E a safra da Argentina também ele trouxe 52 milhões, e só lembrando que a Bolsa de Buenos Aires ela mantém a projeção da safra em 46 milhões e meio. Então, Brasil e Argentina está tendo uma diferença aí de quase 12 milhões de toneladas a mais nos dados do USDA do que a realidade que a gente tem nos campos aqui da América do Sul. Isso para frente o mercado vai ter que atualizar, né? Por isso que o próprio mercado está se corrigindo positivamente aí hoje, né, João? Porque Deixa eu ver se... a safra americana vem uma safra boa, é uma safra acima de 380 milhões, é uma safra boa, né?